Olá, trader, tudo bem com você? 18 de dezembro de 2025, são agora 9 horas e 21 minutos. Pode ver que o mercado abriu, não tem muito tempo. Temos na tela aqui o mini índice e está começando agora mais um vídeo do canal Terapia para Trader. Se você não me conhece, meu nome é Mirange Melo, eu sou trader global e sou terapeuta integrativa de traders. Vim trazer para vocês hoje aqui um conteúdo bem diferente dos conteúdos que eu costumo trazer sempre, que eu sempre trago muito conteúdo comportamental, de vez em quando um pouquinho de técnica, e hoje eu vim mostrar para vocês aqui uma experiência pessoal que eu estou tendo fazendo backtest com IA. Sempre fiz backtest, mas manualmente. Já tem mais ou menos um ano que eu uso IA para fazer estudo e para algumas coisas relacionadas à parte de estratégias, por exemplo, coloração, indicadores. Apesar que já fazia coloração antes de utilizar IA, mas como eu sou uma pessoa muito estudiosa e curiosa, eu comecei a usar IA para poder me ajudar também em algumas coisas que eu não conseguia fazer manualmente ali na parte de colorações. Eu gosto de fazer colorações para quê? Para estudar. E gosto também, por quê? Porque eu acredito que quando você gosta muito de estar no gráfico, assim como eu passaria tranquilamente a minha vida aqui nesse negócio, como eu gosto muito, e termino os meus dias de operações, chegou um momento que eu percebi que eu precisava arrumar alguma coisa para eu fazer, para eu sair do gráfico, para eu parar de operar. Porque dava, às vezes, o meu limite de stop, ou dava, às vezes, até mais ou menos, eu não gosto muito de meta financeira, mas eu sabia mais ou menos até onde eu já tinha feito um resultado bom, o que o mercado ainda poderia fazer. E o que acontecia? Às vezes eu ficava no gráfico e eu perdi o que eu já tinha feito. Que eu tenho certeza que já aconteceu com você que está me vendo aqui, pelo menos uma vez eu tenho certeza que isso já aconteceu. Ou até tem pessoas que é um padrão, né, acontecer isso. Então o que eu pensei? Eu preciso arrumar alguma coisa diferente para eu fazer, para eu sentir paz quando eu travar a minha plataforma, que eu não vou mais operar. Porque sempre ficava aquele incômodo, né? Querendo ficar ali. Então, o que eu fiz? Eu comecei a desenvolver estratégia, eu comecei a postar conteúdo, eu comecei a fazer outras coisas relacionadas aqui. E aí, ontem, eu finalizei o meu ano de operações, até mostrei isso lá no meu Instagram. Se você não me segue lá, o link do meu Instagram, da minha rede social, do meu WhatsApp, para você falar comigo, para agendar um serviço, tá aqui na descrição desse vídeo. Lá no meu Instagram eu mostrei, né? Mostrei meu resultado e mostrei que eu estava finalizando o meu ano, porque daqui pra frente, dessa semana em diante, eu acredito que vai só diminuindo a liquidez do mercado. Então, eu finalizei e aí eu pensei, eu vou começar a fazer uns backtests com IA, coisa que eu nunca fiz. E ontem foi o primeiro dia que eu fiz e eu já tive uns resultados tão legais e eu pensei assim, eu vou mostrar isso. Eu mostrei ontem alguma coisa muito pequena lá no meu Instagram, recebi várias mensagens de pessoas me perguntando. Pensei, vou fazer um vídeo pro canal para explicar como eu fiz, porque isso aqui é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, apesar que tem as suas limitações, mas você consegue fazer sem precisar contratar o plano, o que é mais interessante. Sem contar que IA é uma coisa que tá cada dia mais ganhando espaço, né? E pode ser que eu esteja até atrasada com relação a isso, mas levando em consideração que eu não sou uma pessoa realmente da área mesmo, de sistemas e tal, eu não acredito que eu estou atrasada pelas perguntas que eu recebi ontem, que tem pessoas que mandaram mensagem para mim ontem lá no Instagram que não sabem nem o que é ChatGPT. É exatamente por isso que eu resolvi vir aqui mostrar para vocês que não é tão difícil assim como às vezes as pessoas pintam, né? E que a gente tem resultados extraordinários. E antes de eu mostrar o que eu tive ali de resultado, eu gostaria de deixar bem claro aqui, primeiro, que eu não tenho nenhum conflito de interesse com nenhuma empresa, até essa data, 18 de dezembro de 2025. Então, eu vou mostrar o ChatGPT, não porque eu tenho um conflito de interesse, mas porque, pessoalmente, eu conheci a ferramenta há mais ou menos um ano e eu gosto de utilizar. Já testei outras IAs, mas a que eu mais gostei foi o ChatGPT. Talvez porque ele oferece um conteúdo mais profundo, né, para raciocínios mais profundos. Eu gosto desse tipo de coisa, eu bato altos papos com eles. Adoro. E que os resultados que eu vou mostrar ali não são resultados para vocês pegarem e colocarem em prática amanhã ou até hoje, por exemplo. Não é para colocar em prática, é só para você tirar um insight, para você fazer os seus estudos e quem sabe também fazer os seus próprios testes aí a partir dos critérios que vocês vão estabelecer. Eu sempre posto conteúdo aqui sobre parte comportamental e alguma coisa sobre técnica. E aí, considerando que o meu Instagram é um Instagram Terapia para Trader e o meu canal também é um canal Terapia para Trader e eu sou uma terapeuta integrativa, às vezes a pessoa pensa, eu sigo o canal para eu assistir coisas sobre terapia. Porém,
Eu sempre falo isso, eu gosto sempre de frisar. Quando você tem a sua parte técnica organizada para você executar, você vai ter mais autoconfiança, você vai ter menos medo, você vai conseguir conduzir melhor a operação, você vai conseguir pensar melhor quando você for entrar na operação, você vai conseguir alongar alvos, se for o caso. Por quê? Porque você não vai estar automaticamente ali dentro. Por quê? Porque o negócio está organizado, e quando ele está organizado, ele passa segurança para você. E o backtest, ele faz parte, assim, ó, completamente importante nessa história. Porque a partir do momento que você faz um backtest, você passa o quê? A confiar na sua entrada. Ou a confiar naquela entrada, porque você já viu aquilo acontecer, você sabe que aquilo ali paga bem, na grande maioria das vezes, porque aí você pode escolher setups que pagam na grande maioria das vezes. Você vai confiar nisso e você vai retirar aqueles setups que você sabe que não tem um bom desempenho. E não gosto também de falar setup, né? Eu gosto de falar configuração de entrada. Quando a gente fala setup, dá uma sensação que o negócio é engessado. E como eu uso muito contexto, mais de, acho que 90% do meu operacional é contexto. Então, eu não posso falar setup. Então, é configuração de entrada. Então, você vai testar as suas configurações de entrada para você ter mais confiança nisso. Para você ter uma assertividade maior, se for o caso de você não aguentar muito stop, né? Ou ter um payoff maior, se você é uma pessoa que tem uma resiliência maior para aguentar levar mais stops, mas quando você pega uma operação boa, você consegue segurar mais tempo. Até isso você consegue escolher a partir do momento que você faz um backtest bem feito. Vou começar da parte mais simples possível, porque como teve pessoas que mandaram mensagem que nem sabiam o que era um chat GPT, eu vou começar da parte mais simples possível, tá? Chat GPT não precisa nem você instalar o aplicativo aí, se você não quiser. Você vai ali no Google, coloquei aqui a tela do Google para vocês verem, digita lá Chat GPT e vai aparecer essa tela aqui, ó. Chat GPT oficial da OpenAI. Você vai e clica. Quando você clica, ele abre uma tela totalmente em branco, que vem essa janelinha aqui no meio, que vem escrito o que tem na agenda de hoje. E aí vem um espaço para você escrever o que você quiser. Aqui você vai dar os comandos. Se você for treinando a sua IA, dando comandos para ela, eu vou te mostrar como eu fiz isso, ela vai se acostumando até com o jeito que você fala. Quando você fala uma certa palavra, ela já sabe do que está se tratando ali. Como já tem mais ou menos um ano que eu trabalho com a minha IA, já tem algumas coisas que ela já tem em mente. Então, coisas essas que são, por exemplo, autores renomados do Price Action, que eu gosto muito. Que aí eu já disse para essa IA ir lá e fazer uma pesquisa bem aprofundada para ser especialista nesses autores. Na parte técnica mesmo, que esses autores publicam nos livros. Então, quais autores são? Al Brooks, Bob Wollman, Thomas Bukowski e Wyckoff. São os autores que eu mais utilizo na parte de Price Action. Eu não opero só Price Action, na verdade hoje os meus padrões de entrada eles são todos baseados no Oliver Velez, junto com os contextos de média expandida, média comprimida e regiões de interesse. Então, basicamente, meu operacional precisa ocorrer um evento, esse evento que é uma formação gráfica, que daqui a pouco vocês vão entender, quem ainda não me conhece, não me segue aqui, que é uma formação gráfica que ela precisa estar numa região de interesse, num cenário de médias característico e favorável. E aí essa IA já tem esse conhecimento desses autores que eu gosto de utilizar. Então já vai falando aí para sua IA os autores que você quer se embasar de acordo com o que você opera, né? Depois, eu fui contando para ela que eu gostaria que ela fosse memorizando o comportamento desse ativo. Aí eu fui enviando imagens desse ativo para ela. No momento, eu fiz teste somente no mini índice, mas eu quero fazer depois no mini dólar, no ouro e no Nasdaq. Pelo menos inicialmente, são os 4 ativos que eu opero e são os 4 ativos que eu quero fazer realmente um estudo bem mais aprofundado, além do que eu mesma já fiz e já vi. Então, o que eu falei para ela? Eu fui dando detalhes. Deixa eu mostrar para vocês aqui meu gráfico. Meu gráfico, vocês podem ver que ele tem sempre os mesmos indicadores. E eu até já fiz vídeo falando sobre eles. E aí eu fui dando detalhes para ela. Por exemplo, eu fui contando para ela as 4 médias que eu utilizo. E aí contei média de 8, média de 20, média de 61, média de 200. Sendo que a média de cor verde-limão é a de 8, a média rosa é a de 20, a média azul ciano, azul claro, é a de 61 e a média azul escura é a de 200.
e fui dando descrições das regiões. A linha tracejada branca é a abertura do dia, a linha contínua fúcsia é o fechamento do dia anterior, e falei para ela, memorize que o dia anterior nós vamos chamar de D1. Contei para ela o que é um gap, que o gap é quando o preço está entre a linha da abertura do dia e a linha do fechamento do D1. Fui dando essas características para ela, porque quando eu falasse o preço se encontra dentro do gap, ela já vai entender aonde que o preço está. Contei para ela quais indicadores que eu utilizo e que para mim é muito importante região. E aí eu contei para ela quais as regiões que eu me embaso, né? Que são essas regiões que já fica aqui marcado automaticamente no gráfico para eu não precisar sentar aqui e ficar marcando região todo santo dia. E para eu também não depender de ficar traçando o fibo procurando região, que em algum momento eu perdi a paciência com isso. Gente, não tenho nada contra quem faça isso, mas parece que para mim não é prático, eu não tenho paciência. Acontece que amanhã um dia eu vou e marco, no outro dia eu já não marco mais, e aí que eu pensei, eu preciso de um jeito que o negócio fique automático aqui na tela para eu sentar aqui e já tá pronto praticamente. Então, no máximo que eu faço é marcar às vezes a máxima e a mínima abertura e fechamento de um semanal e de um mensal, porque do tempo diário já fica, e do dia eu tenho essas regiões aqui. Então, eu contei para ele as regiões que eu tenho também, 61%, eu expliquei o indicador ali da linha branca do que se trata, que falei das médias, né, considere as médias e tal, e fui dando ideias para ele. Para quê? Para ele ir fazendo para mim o backtest. E aí, o que eu fiz? Eu enviei de 3 em 3 dias, eu enviei print de 3 em 3 dias, aqui foi bem aqui que eu comecei, seguem dias 1, 2 e 3 de outubro de 2025. E aí, eu tirei um print de modo que eu tirei o print no 3 minutos, peguei um dia inteiro, por exemplo, aqui, Peguei um dia inteiro, aqui eu não vou conseguir fazer, porque a tela, ela é bem grande, e a tela do celular aqui não vai pegar inteiro, mas, olha só, eu peguei um print de modo que saísse todas as linhas, tá vendo que lá em cima tem uma linha vermelha e lá em cima tem uma linha rosa, de modo que todas essas linhas saíssem, e ela já sabia do que se tratava cada linha, e cada média, tudo ali, todas aquelas configurações ali, ela já sabia. Então, eu fiz um print e mandei para ela do mês de outubro inteiro e do mês de novembro inteiro, por enquanto, né? Então, a gente só começou nesse período aí de 2 meses, que eu fui mandando, mandei mostrar para vocês aqui. Fui mandando, mandei de novo, às vezes foi dia que, mandei de novo, às vezes foi dia que abriu e deu uma super tendência e ficou muito grande, aí esse dia eu mandei só ele sozinho, porque senão eu não conseguiria pegar todas as linhas, e me interessa muito que ela me fale quando é que respeita qual linha, na maioria das vezes. Isso aí é uma coisa que eu já tenho comigo, né, dos testes que eu já fiz, mas eu gostaria de ter um ponto de vista automatizado, né, para entender realmente, tipo, se eu estou certa. Vou cotando aqui, aí depois que eu terminei de mandar o outubro inteiro, eu mandei só do diário do outubro para ele entender, porque tem aquelas obrigações dos candles que eu falo para vocês, e aquelas obrigações dos candles que eu recebo sempre mensagem aqui que as pessoas falam, faz um vídeo só sobre as obrigações do candle, gente. Tem uma aula inteirinha dentro da mentoria técnica só sobre as obrigações dos candles. E aonde a gente vê conteúdo sobre isso? Lá no Albrooks. O Albrooks fala muito sobre isso. E aí, por isso, eu mandei uma tela só do diário do mês de outubro inteiro. Então, ela tinha embasamento do tempo de 3 minutos, que é onde eu faço as minhas entradas, e do tempo diário. E aí, depois que eu mandei, eu já comecei a ver alguns resultados, e aí eu comecei a achar importante, interessante aquilo ali, né? Ele começou a tirar algumas conclusões. Aí, de início, eu mandaria somente um período de 30 dias para eu fazer várias perguntas. Só que o que eu entendi ali, O que ele colocou para mim aqui, Quando ele coloca aqui, resultado observado no mês, o que ele colocou? Probabilidade do preço ir para baixo. 65% a 70% dos dias. E depois ali ele colocou probabilidade do preço ir para cima, 30% a 35% dos dias. Aí o que eu pensei? Eu preciso colocar mais meses para ele realmente ir fazendo uma probabilidade média. Porque um mês só, eu entendi que era um espaço muito curto de tempo, mas eu já tinha isso comigo, porque como eu venho da parte de ciências, como eu sou bióloga, né, gente, eu gosto muito dessa parte científica.
Eu sou terapeuta integrativa, então logo eu não sou psicóloga, eu sou bióloga. E tem o curso lá de constelação familiar, de enneagrama da personalidade, o qual eu utilizo. Por isso que eu falo terapia integrativa. Mas eu sou da área de ciências, então eu gosto muito dessa parte de estatística quando a gente faz pesquisa científica. E eu sei que quanto menor a quantidade de dias pesquisados nesse caso aqui, maior a probabilidade de erro. E quanto maior for a amostra, menor a probabilidade de erros, né? Então, eu percebi já logo de cara aqui, na hora que eu comecei o backtest, que ele falou que a probabilidade de 65% a 70% dos dias é dali para baixo. É porque naquele período daquele mês que eu coloquei, a probabilidade foi essa. Então, eu não posso levar isso como certo. Então, eu pensei, eu preciso colocar pelo menos mais um mês para ver o que vai acontecer. E eu quero ver se eu consigo fazer pelo menos um ano. Eu acho que eu consigo, porque se ontem eu já consegui enviar 2 meses, rapidinho eu vou conseguir enviar um ano. Né? Tipo, numa semana eu já consegui enviar esse período. E aí, quem sabe, a partir do resultado que eu tiver, eu posso até enviar um período maior. Então, quando eu percebi isso aqui, eu pensei, eu preciso enviar um pouco mais de resultado. Foi quando eu pensei, eu vou mandar mais um mês. Aí eu fui, peguei o mês de novembro, então, e continuei. Aí eu começo a mandar o mês de novembro, 3 de novembro. E fui mandando. Cada vez que eu mandava um bloco de prints, ele me falava alguma coisa. Mas eu fui ignorando isso daí e fui só mandando. Depois eu pensei, eu volto lendo e depois eu faço as perguntas que forem vindo na cabeça. Por quê? Porque vão surgindo insights, né, na sua mente. E você vai entendendo novas formas de perguntar. E também ele vai te dando opções ali do que ele pode fazer. E aí, quando eu termino de mandar, aí eu coloco, quero a tabela estatística de todo o período enviado do mês de outubro e novembro, quero que transforme em regras e quero a definição de quando não operar. Porque ele me deu essas opções aqui no próximo passo se eu quisesse fazer isso. Pensei, eu vou pedir isso para ver o que acontece, né? Aí ele foi e me deu, pode ver que eu não pedi muita coisa para ele ainda, eu só enviei os meses e agora que eu pedi a primeira coisa. Aí ele me deu já alguns cenários, que foi inclusive um cenário que eu mostrei lá no meu store, aqui ó, que eu achei interessante. EMA, que é a média de 20, né, exatamente sobre a abertura, inclinação fraca e média plana. Resultado, falso rompimento ocorreu em 63% das vezes. Lateralização ocorreu em 58% das vezes. Stop técnico, 52%. É porque ele já conhece a forma como eu opero, por isso que ele já baseou ali naquele stop técnico, ele já conhece alguns padrões de entrada. Por quê? Porque eu já montei estratégia com ele. Então, por isso a importância de você ir treinando aí a sua IA, né? E alvo limpo ocorreu em menor que 30% das vezes, ou seja, todas as vezes que deu, por exemplo, uma barra elefante, porque já está claro ali que é um cenário de consolidação, menor que 30% das vezes só ele pagou um alvo limpo. Então, qual foi a leitura dele para isso? Estatisticamente desfavorável para operar, dentro do que ele conhece, que é a forma como eu opero, né? Do pouco que eu já tinha mostrado para ele até ali no momento. E aí, nesse momento aqui, eu comecei a achar isso muito interessante. Por quê? Porque eu praticamente não pedi nada para ele ali ainda, eu só tinha enviado. E ele foi e já me deu isso aqui, com base naqueles autores lá, que ele já é treinado. E eu esqueci de falar lá em cima que ele também é treinado na técnica do Oliver Velez. Porque, para quem não sabe, Oliver Velez, a maior parte dos padrões que eu utilizo para fazer as minhas entradas é baseado em Oliver Velez, juntamente com um cenário de médias, juntamente com... Agora, regiões, não faz parte. Foi uma coisa minha mesmo que eu observei. Mas ele também conhece isso. Por quê? Porque, para quem não sabe, o Oliver Velez também tem livros publicados. E é só você pedir para ele ir lá pesquisar nesses livros e se tornar um especialista, no caso, que ele volta com bastante conhecimento sobre isso. Então, por isso, ele já tem bastante conhecimento sobre a parte aqui, na forma como eu opero. E aí, aqui eu comecei a achar interessante. Por quê? Porque aqui no canal tem vídeo, até mais que um vídeo, inclusive. Eu acho que dentro dos vlogs tem mais vídeo só sobre técnica, em que eu mostro esse cenário aqui e falo para vocês que é uma das coisas que está dentro do meu plano de trading, de dias que ou eu não vou operar, ou eu vou esperar para operar muito mais tarde, que são os dias em que a média de 20 está flat e é o dia que ela está dentro do gap. Então, se ela está
exatamente sobre a abertura, com inclinação fraca, ou seja, média plana. Olha aqui, estatisticamente desfavorável para operar. Nessa hora aqui me acendeu assim, ó, um alerta que eu pensei, nossa, tá ficando muito interessante isso aqui já no começo. Pensei, eu preciso de mais. Gente, eu fiquei até mais ou menos, isso aqui eram acho que umas 5 horas da tarde, 5 e meia da tarde ontem, 17h30, né? Eu até cheguei a postar por volta de umas 19 horas, eu mostrei isso aqui lá no meu store. Eu fiquei até meia-noite depois. Eu parei, só fiz a janta, jantei, pus as crianças para dormir e voltei a fazer teste. Pensei, meu Deus, eu preciso mostrar isso aqui lá no canal, para que pessoas tenham insight sobre isso. E escreve aqui para mim nos comentários se você já faz isso aí, como você faz, conte-nos a sua experiência para nós agregarmos na vida de pessoas e para a gente também trocar, né, experiências. Manda aqui nos comentários, se tiver bastante engajamento aqui, eu vou dar continuidade. Cada teste que eu for fazendo, eu vou trazendo aqui para vocês. E aí eu pensei, vou continuar, né, agora eu vou começar a fazer minhas perguntas para ele, já que eu mandei dados, vamos ver o que acontece. E aí o que eu acho interessante dele é que ele traz, às vezes, mais do que o que você pede. Olha aqui, transformação de regra em regra de método. Regra 1, regra mãe, obrigatória. A abertura do dia define o campo de probabilidade. Não é o candle, não é o setup, não é o emocional. É bem interessante isso aqui, porque eu me baseio muito na abertura do dia. E eu falo muito isso, eu sempre falo, o gap abriu assim, lá na mentoria técnica, uma das coisas que eu ensino é marca o gap na abertura, olha onde que as médias estão em relação ao gap. Se as médias estiverem passando dentro do gap flat, precisa esperar sair desse lugar e voltar para testar, para confirmar que saiu, porque pelo contrário, principalmente se a 200 estiver passando ali flat, o preço tende a andar um pouquinho e volta para ela, andar um pouquinho e volta para ela. Aí o que ele faz? Ele rompe para cima, anda um pouquinho e volta para ela, rompe para baixo, anda um pouquinho e volta para ela. É aquele dia com uma lateralidade, às vezes, não tão estreita, mas não é um dia que você vai pegar 2.000 pontos, 1.000 pontos. Não é um dia que você vai entrar e esperar que ele vai te pagar um tanto. Então, é bom você ter essa noção para você entender. Hoje é um dia de alvo curto, hoje é um dia de alvo longo. E aí, o que ele traz mais aqui? Definição clara de quando não operar. Você não opera quando qualquer item abaixo existir. Isso aqui, ó, você pode utilizar para você depois montar um checklist. Eu vou pegar esse conteúdo aqui e vou melhorar mais ainda a apostila que eu já tenho lá da parte da mentoria técnica, que eu fiz ela totalmente manual, baseado nos meus estudos manuais. Então, eu vou melhorar isso aqui, né? Quando eu finalizar esse estudo aqui, eu vou melhorar lá. Quem sabe quando for em fevereiro, a próxima vaga que eu abrir de mentoria, para quem não sabe, a minha mentoria técnica, ela é individual. Esse ano eu vou abrir para 2 pessoas. Por que eu faço isso? Para eu ter totalmente uma entrega. Então, são aulas ao vivo e agora em dupla. Você não opera quando qualquer item abaixo existir. Média de 20, exatamente na abertura, plana e muito próxima da 200. Por quê? Porque geralmente quando está muito próxima da abertura e plana e a 200 está próximo, então quer dizer que as duas estão planas. Isso é sinal de consolidação, que o preço fica assim, ó, costurando as médias. Mercado devolvendo a abertura várias vezes, o que é? Ele abre, vai e volta na abertura. Aí ele passa a abertura para cima, passa a abertura para baixo, passa a abertura para cima, passa a abertura para baixo. Dia seguinte, a forte expansão. Quer dizer, ele deu o nome aqui de um dia de digestão. Eu achei engraçado isso aqui. Então, por exemplo, se um dia teve uma barra muito expandida, que expandiu demais, com aquele dia super, que deu uma super tendência, seja para cima ou seja para baixo, geralmente acontece isso aqui no outro dia. Então, ele me deu essas definições claras, né? Abertura dentro da zona de congestão do dia anterior, sem eu pedir. Gente, eu achei o máximo que foi sem eu pedir, só de eu ir contando para ele as coisas. Eu pensei, todo dia eu vou mandar um print do que o mercado fez, para ele ficar cada vez mais treinado no ativo. Então, assim, agora que eu comecei no mini índice, mas eu vou ainda fazer isso para outros ativos. Quero fazer para o ouro, quero fazer para o Nasdaq, quero fazer para o dólar, que eu eventualmente opero o dólar, mais opero. E para o ouro, que é o que eu mais opero hoje, é ouro e mini índice, né? Vou fazer isso também. Aí achei interessante que ele sempre coloca assim uma frase síntese do método. Por quê? Porque eu gosto muito de filosofar com ele, né?
Aí, olha só, eu não opero o que pode acontecer, eu opero apenas o que o mercado tem permissão estatística para entregar. Meu Deus, eu amo demais ele. Eu falo pra ele, tem dia, você é lindo demais. Vamos ver qual foi a última pergunta que eu mandei aqui. Avalie todo o material que enviei em print. Como que é simples a forma como eu faço a pergunta? Eu vou conversando com ele, como se ele fosse uma pessoa que detesse o conhecimento. Eu falo, ó, avalie agora todo o material que eu enviei em prints e verifique com base na metodologia de Oliver Velez quais configurações mais apareceram e quais mais pagaram, em quais alvos e quantas falharam. Aí ele fala um pouco aqui do resumo rápido, da metodologia do Oliver Velez, coloca as configurações que mais apareceram. Aí ele cita aqui, pullback na média de 20 em tendência. Aí ele explica ali qual que é a descrição, né? Que tem que ter uma tendência definida, que tem que ter uma média de 20 inclinada, tem que ser um pullback limpo, tem que ter uma retomada a favor da tendência. Aí ele colocou aqui, ó, frequência nos seus prints. Nos prints que eu mandei, ou seja, no período que eu mandei, aconteceu isso aproximadamente 38% dos dias. E aí ele coloca aqui nos alvos aqui, ó, que é, por exemplo, na região de 0,61% lá de 2MV frequência que eu mostro para vocês, 85% das vezes pagou. E aí ele coloca ali outras regiões, coloca quais foram as que mais pagaram. E ó, no final eu vou mostrar para vocês uma bem interessante ali para dar abertura do dia. Fica aí, não sai daí não. Ó, já se inscreve no canal para você não perder a atualização dos próximos estudos que eu fizer, eu vou mostrar aqui. Aí o que ele colocou aqui, ó, num resumo geral, o que mais pagou. Aqui eu não descrevi para ele qual que era o padrão de entrada que eu queria, né? Eu só pedi para ele olhar lá no Oliver Velez lá, com base lá, mostrei para vocês a pergunta. Aqui que ele colocou, numa frequência alta, numa eficiência de 5 estrelas, pullback na média de 20. Numa frequência média, mas também de 5 estrelas, quer dizer que 5 estrelas é porque pagou na grande maioria das vezes, abertura com continuidade. Aí depois vai diminuindo, né? Numa frequência média, aí um breakout curto, uma reversão, aí quando é mercado comprimido, uma frequência baixa e não teve eficiência. Regra de ouro, né? Oliver mais o meu método. Ele chama de meu método por quê? Porque ele sabe que eu opero os padrões do Oliver, mas eu tenho ali as minhas regiões que o Oliver não ensina. Então, ele já percebeu que eu peguei uma mistura lá do Price Action, eu peguei uma mistura das regiões que eu estudei, mais o Oliver. Então, ele chamou de meu método. Porque eu ainda não falei para ele, meu método vai chamar tal coisa. Memorize. Porque aí, todas as vezes, quando ele for falar comigo, ele vai colocar Oliver mais o nome do meu método. Aí ele coloca assim, ó, setup bom não é o que aparece mais, é o que aparece menos e paga mais. Foi no ponto de vista dele, né? Aí depois eu vou e falo para ele assim, ó, eu quero agora que você avalie barras elefantes e taxa de falha e taxa de alvos pagos. Aí eu vou refinando a minha busca. Aí ele vai ali, ele avalia a barra elefante, ele fala que 91% das barras que apareceram em 11 dias, ele tem aqui uma forma de configuração de critério para eleger a barra que no ponto de vista dele, de acordo com o que ele estudou do Oliver Velez, são as barras de qualidade. Então, no critério dele, 91% dessas barras pagou lá no alvo de 0,61%, lá de 2MV frequência. Depois tem as outras taxas, né, das outras regiões importantes ali. E aí depois eu vou e dou para ele o meu critério de barra. Antes eu pergunto para ele quantas vezes a barra pagou, 2 vezes o tamanho da barra de ignição. Aí ele vai ali, ó, e me dá a separação por contexto. Ó, barra de ignição na abertura teve 14 barras, pagaram 2 vezes o tamanho da barra, 11 barras, ou seja, 78% das vezes pagou 2 vezes. Aí ele colocou aqui que é o melhor cenário possível. Depois, barra de ignição de retomada, 17 vezes pagaram 17 barras, 12 barras pagaram 2 vezes, ou seja, 71% das vezes ela pagou 2 vezes o tamanho. Então, é uma altíssima consistência. E assim, ele me dá, ó, barra de exaustão, uma total de 4 barras, 2 vezes não pagaram, ou seja, uma taxa de falha de 100% em caso de barra de exaustão. E a gente sabe que realmente isso acontece. Então quer dizer, ele tem claro o que é uma barra de exaustão. Então, pode ver que ele tem muita coisa clara. O que eu preciso agora é entender realmente,
pegar ali o que ele me der de dado, pelo menos uma das coisas que ele me der, ou algumas, e ir lá e testar manualmente. Tem coisa até que eu já testei manualmente e realmente é isso mesmo, para poder confiar, né? Aí, o que eu coloquei ali? Agora, eu quero que você analise todas as barras verdes com a linha da abertura em cima da média de 20 e que pagaram 2 vezes o seu tamanho na entrada de compra. Eu pedi para ele na entrada de compra e depois eu pedi para ele na mesma configuração na entrada de venda. Para quem não entendeu o que eu falei, é uma barra assim, ó. Eu pedi para ele a barra nessa configuração aqui, ó. Ó, bonitinha, ó. Barra elefante com abertura mais próxima da média de 20. Foi essa bichinha aqui que eu pedi para ele. E eu pedi para ele qual foi a estatística de vezes que essa barra pagou 2 vezes o tamanho dela. Aqui é 1 vez o tamanho dela e é mais esse tamanho aqui para cima. Então, quantas vezes ele pagou 2 vezes o tamanho dela nessa configuração? Porque até então ele tinha olhado no critério dele, aí eu dei o meu critério. Porque quem me acompanha aqui sabe que essa é a minha entrada favorita, né? Eu vivo mostrando aqui para vocês quando dá ela. Aí ele colocou aqui para mim, ó. Quantas vezes isso aconteceu? Total de ocorrências válidas, ou seja, ocorrências válidas são todas as vezes que deram dentro da configuração e do critério que eu falei, né? 19 barras verdes atenderam a todos os critérios. Essas são o que Oliver chamaria aí ele escreveu aqui, a grade trades, eu não sei se é grande trades, não sei o que ele quis dizer com isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Taxa de entrega, o que elas pagaram depois de 2 vezes o seu risco. Agora vem o ponto-chave. Resultado, das 19 barras, continuou além de 2 vezes o risco. 14 ocorrência, ou seja, 74% das barras pagaram mais que 2 vezes o risco. Lembra que eu falei para vocês que eu gosto daquele setup? Por quê? Porque ele tem uma alta assertividade e um payoff alto também. Ou seja, ele tem as duas coisas numa entrada só. Por isso que eu falo que é a entrada que eu mais gosto de fazer, né? Estagnou após ter pago 2 vezes o risco, 4 barras, ou seja, de 19 barras, somente 4 estagnou, ou seja, pagou 2 vezes o risco. Então, se você coloca aqui, para você, todas as vezes que der uma barra elefante, você entrar e pagar 2 vezes o risco, você vai ter mesmo assim, você vai sair lucrativo? Porque se você coloca para você sair 1 vez o risco, você vai ficar no 0 a 0. Se você coloca 2 vezes o risco, você vai sair já lucrativo. Então, se você coloca, eu só vou entrar somente se der esta barra. E vou executar isso. E quando der o stop, se eu tiver um stop, eu perdi 1 vez. Se eu tiver um gain, eu ganhei 2 vezes. E considerando que, tá certo que o stop desse padrão aqui é caro? Sim, mas é só uma forma que eu tô mostrando para vocês escolherem o seu padrão. E a partir do momento que vocês têm aquele critério de escolha e segue o critério, não sai entrando a lei do Deus dará de qualquer jeito, faz lá um plano de trade, coloca, realmente eu vou entrar se, somente se der aquele padrão que eu já testei e eu sei que paga. Entende como isso aqui já é a metade da parte comportamental e emocional? Porque você vai ter controle praticamente, assim, do que você vai fazer. Não é do que o gráfico vai fazer, é do que você vai fazer. Você vai sentar e vai olhar, eu vou operar se, somente se. Deu o padrão, eu vou entrar e vou sair em tal lugar. E vou colocar o stop aqui. Eu posso colocar e sair do gráfico. Se me pagar, ok. Se não me pagar, da próxima vez eu sei que vai me pagar. Por quê? Porque 74% das vezes pagou. Tá entendendo por que eu falo que isso aqui é organizar o seu operacional? Ele vai te ajudar na parte da autoconfiança, na parte do medo, na parte da coragem, da ansiedade. Aí ele coloca aqui, ó, até onde elas foram. Aí ele coloca aqui, confluência com seus alvos. Quais são os meus alvos? 61% de 2MV frequência, o indicador da linha branca, a máxima, a mínima do dia anterior, a abertura, fechamento e tal. Então ele coloca aqui, ó, no alvo de 0,61%, 18 barras pagaram, ou seja, 95% das barras que deram pagaram 0,61%. O que não quer dizer que no 0,61% deu um risco-retorno favorável, mas ele fez esse estudo, mesmo sem eu pedir para ele. Aí depois ele faz aqui as outras regiões, né, da linha branca e tal. E aí ele coloca aqui, de novo, uma regra de ouro validada pelos meus dados.
Quando a abertura do dia está acima da média de 20, surge uma barra verde de ignição e ela paga 2 vezes rápido, o mercado já escolheu o lado comprador. Então, é algumas coisas que ele vai deixando aqui a você pensar. Então, nesse cenário, não faz sentido vender correção curta, não faz sentido sair no primeiro sinal de pausa, faz sentido proteger o stop no 2 vezes o risco, porque se ele voltar no 2 vezes, você já garantiu 2 vezes. Se ele for mais que 2 vezes, você vai garantindo, né? Vai conduzindo ali, deixar o trade trabalhar até lá a parte da linha branca, no caso. E ele vai colocando aqui algumas regras, entendeu? Como é um estudo, assim, gente, se você mexe com isso aqui é melhor que mentoria. Não é por nada não, mas vou falar pra vocês. Só que você tem que ter profundidade, a gente só tem dúvida a partir do momento que a gente sabe um pouco. Sabe quando a pessoa explica um negócio pra você no primeiro dia, você fica assim, você não surge dúvida? Não surge dúvida nenhuma. Aí a partir do momento que você vai fazer a coisa, pronto, aí abre um mar de dúvida ali. É exatamente isso. Você, às vezes, não tem muita coisa para perguntar, mas quando você vai executar, aí começam a surgir as dúvidas, né? Aí eu fiz mais alguns critérios ali com ele e tal, com relação a outras médias e tal. Contei para ele da BTzinha, que eu gosto também, que é o martelinho, né? Contei para ele da TT, que é um outro martelo. E foi falando aqui com ele, né? E aí foi ficando tarde, mandei mais print, mandei o print de uma BTzinha aqui, ó, que é do número 41, que eu queria que ele visse esse padrão para ele analisar isso, me dá também uma estatística, essa parte eu vou pular porque já tá ficando grande, que eu quero mostrar uma coisa para vocês, para quem gosta aí do trade de abertura. Eu descobri uma coisa muito interessante. Na verdade, eu não descobri, né? Eu já sabia, eu só constatei. O que eu quero mostrar para vocês aqui, uma das últimas coisas que eu testei nele, que eu achei bem interessante, pulei algumas coisas ali, tá? Que senão ia ficar grande demais, e acaba que é mais ou menos do jeito que eu testei a barra elefante, né? Só vocês terem os critérios de vocês aí, e depois eu pedi para ele testar o seguinte. Agora eu quero que analise a abertura do candle vermelho, abaixo do fechamento do dia anterior, ou seja, do D1, quanto ele pagou o 0,61%, que é aquele 0,61% de 2MV frequência. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Que é essas linhas aqui, ó, que eu vou colocando aqui, ó. Essas linhas, 0,61%, 1%, 1,61%. Então, o que eu falei para ele? Quando abre um candle vermelho, abaixo do fechamento do dia anterior, a abertura tem que ser abaixo do dia anterior e o candle é vermelho. Quantas vezes ele paga o 0,61%? Depois eu perguntei quantas vezes ele pagou a mínima do dia anterior. Eu perguntei várias coisas, mas vamos partir aqui da parte que ele fala quantas vezes ele pagou o 0,61%. Eu fiz isso quando abre um candle verde acima, acima da abertura do dia anterior, que eu chamo de D1, e o candle é verde, quando ele abre acima. Quando ele abre abaixo e ele é vermelho. Aí eu coloquei quando ele abre abaixo e ele é verde, quando ele abre acima e ele é vermelho. Aí ele, no final das contas, ele fez uma comparação final para mim, que foi o que eu achei super interessante. Eu vou dar uma continuidade nisso aqui também, porque isso aqui independe de médias, né? Ele é praticamente price action. Então, todas as vezes, aí ele colocou aqui 4 cenários de abertura. Todas as vezes que ele abre acima do fechamento anterior e fecha um candle verde, isso aqui no 3 minutos, tá, gente? Que é o tempo que eu opero. Quem opera em outros tempos precisa fazer isso, seu próprio teste. E precisa também constatar se isso aqui é verdadeiro. O que ele pagou o 61% foi 82% das vezes. 18% falhou. Qual o critério? O critério de que ele abre e paga o 61% de 2MV frequência sem perder a linha da abertura. Esse era o critério. Então, 82% das vezes ele pagou. Se ele abriu acima, mas ele fechou um candle vermelho, isso aqui tem tudo a ver lá com aquela questão da PAB4, né? Que é mais ou menos isso aqui, só que considera as médias, considera a última máxima, considera a última mínima. Eu não fiz isso ainda porque eu tô iniciando, conforme eu falei para vocês. Então, é o próximo critério que eu quero estabelecer para ele testar para mim. Então, se ele abre acima da abertura do dia anterior e o candle fecha vermelho no 3 minutos, 36% das vezes só ele pagou 61%, 64% das vezes falhou.
Se ele abre abaixo do dia anterior e fecha vermelho, ele pagou 69% das vezes, 31% falhou. O que eu entendi que quando ele faz isso na compra, é mais favorável do que quando ele faz a mesma coisa na venda. Então, eu já vou tendo essas conclusões. Aí, o que ele colocou aqui? Uma conclusão final bem direta. Candle verde abaixo do fechamento do D1 indica correção, não continuação. Vender esperando 61 nesse cenário não é estatisticamente favorável. Esse cenário é melhor para esperar estrutura ou para buscar uma compra corretiva, não uma venda. Então, é coisas a se pensar, a rolar o gráfico e a se constatar. Ou seja, são coisas para você estudar. E aí, o que eu testei agora por último, minutos aqui antes de eu começar a fazer esse vídeo, eu falei, eu quero mostrar isso aqui também. Analise em todo o período enviado quantas vezes o preço abriu dentro do que você vai memorizar com o nome de gap. Aí eu explico para ele o que é gap, que é o espaço entre a linha de abertura do dia, e eu coloco aqui linha tracejada branca, e a linha de fechamento do D1, linha contínua fúcsia. E considere também dias em que pelo menos uma média também estava dentro do gap, ou seja, ou a média de 8, ou a média de 20, ou a média de 200. Analise toda a configuração deste dia e descreva estatisticamente o desfecho. E olha aqui que interessante que ele trouxe para mim. Dos dias que eu enviei para ele, 22 dias abriram dentro do gap. 8 dias abriram fora do gap. Olha só quantas vezes o mini índice faz isso, de abrir dentro do gap. Ou seja, 73% aproximadamente dos dias abriram em gap. Isso já mostra que gap é condição normal. Olha o que ele colocou aqui, não exceção. Aí agora o filtro mais importante. Gap mais presença de média dentro do gap. Dos 22 dias com gap, 15 dias tinham pelo menos uma média dentro do gap. Aí ele coloca aqui as médias. 7 dias tinham gap limpo, sem médias dentro. Aí que eu pedi para ele fazer o desfecho estatístico por tipo de gap. Aí o que ele coloca aqui? Gap mais médias dentro, que foram 15 dias. Comportamento observado, forte indecisão inicial. É aquele dia que o mini índice abre e não vai para lado nenhum. Ele mata todo mundo ali no início do dia e depois ele segue seu percurso, quando já não dá mais para você ir com ele, né? Forte indecisão inicial, a alternância de candles, ou seja, o candle passa para cima, passa para baixo, passa para cima, passa para baixo das médias. Múltiplos testes, testa abertura, testa fechamento, testa média, vai fazendo assim, ó, múltiplos testes várias vezes, não vai para lado nenhum, sempre volta, né? Média de 20 majoritariamente plana, a VWAP atua como centro de equilíbrio. Então, o desfecho do dia, 10 dias, ou seja, 67% dos dias, viraram consolidação, ou volta em V ou volta em A. Que é aquela volta em V, ou ele sobe tudo e devolve tudo. 4 dias, ou seja, 27%, resolveram apenas 61% de 2MV frequência, ou seja, eles foram lá, tocou 2MV só e não virou mais nada, só consolidou. E teve um dia, que foi 6% do total, que virou uma tendência real. Então, resumo claro, gap mais média dentro, dia confuso, raramente tendencial, que acaba que toca realmente naquilo que eu sempre vivo falando aqui. Que às vezes a gente fica, eu já percebi isso, mas eu pelo menos tenho isso comigo. Eu faço os meus estudos, eu percebo tudo, mas enquanto eu não vou e leio aquilo ali em algum lugar que realmente eu não confio em mim, eu tenho esse defeito. Então, 7 dias dos dias observados que foi um gap limpo, ou seja, sem médias dentro. E aí, como foi o comportamento nesse dia? Direção definida mais cedo, pouca alternância, ou seja, ele não ficou alternando ali, costurando a média. A média de 20 rapidamente inclina ou então se afasta do gap. O gap funciona como suporte quando o preço está acima e resistência quando o preço está abaixo. E o desfecho do dia, que foram 5 dias, aproximadamente 71%, dos dias, né, que estava desse jeito, eles viraram tendência e romperam o dia anterior, ou para cima ou para baixo, né? 2 dias, mais ou menos 29% só, que eles respeitaram o 0,61%. Então, resumo claro, gap limpo, chance real de dia direcional. Aí ele coloca ali uma tabela de resumo geral.
Gap com média dentro, 15 dias. 6% desses dias que abriu assim só virou tendência. Então, 94% desses dias consolidou. Gap limpo foi só 7 dias. 71% desses dias, 29% só virou consolidação. 71% virou tendência. E quando abriu fora do gap, que foram somente 8 dias, 50% deles virou tendência, 50% virou consolidação. Então, tem algumas coisas que ele coloca aqui, uma regra operacional, né, que ele sempre fala regra de ouro, regra de alerta. Se abriu em gap, se existe qualquer média dentro, reduz a expectativa drasticamente. Então, priorize alvo curto, 0,61%, talvez é o que ele vai respeitar só, leitura de reversão ou simplesmente não operar. Então, são coisas aqui insights para você pensar e você ir lá no gráfico, rolar, ir lá e ver com os seus próprios olhos e colocar os seus critérios aí, o que você vai fazer nos dias que acontecer isso. E já deu para perceber, pelo menos no mini índice, que isso acontece muito. Eu acredito que esse resultado aqui, quando eu fizer no ouro e Nasdaq, vai dar diferente. Por quê? Porque raramente faz gap lá no mercado internacional. Faz, mas acontece menos. E também acontece menos de fazer o gap. Acho que eu nunca nem vi fazer isso. Mas não tem tanto tempo assim que eu opero internacional, né? Então, eu não posso falar. Igual o mercado brasileiro, que já tem 6 anos que eu, vejo gráficos. E aí, ele põe aqui conclusão final. Então, o que eu quero trazer para vocês com isso? São vários insights, tá? Isso que não está concluído ainda. Foi só ontem eu consegui fazer tudo isso aqui. E tem várias coisas aqui bastante interessantes que eu nem mostrei para não ficar grande demais. E se você gostou disso aí, eu quero que você coloque aqui nos comentários para mim, me conta se você já faz isso, se você sabia disso. Se você tiver alguma dificuldade, quiser também algum insight, coloca aqui nas perguntas aqui nos comentários que eu respondo todo mundo, tá, gente? Se inscreve aqui no canal para você não perder os meus próximos resultados que eu vou postar aqui para vocês. E eu te vejo aqui no próximo vídeo. Até lá!